Bem-vindos! O século XXI mudou muita coisa, mas os problemas familiares continuaram os mesmos. Ou será que não? Vamos tentar entender isso a partir da história de hoje. A voz do marido irrompeu no sono de Raíza de forma inesperada e brusca. Ele discutia com alguém até ficar rouco, mas quando a mulher se levantou, o tom dele já havia mudado, tornara-se suplicante, quase culpado. Ela não conseguiu captar a essência da conversa, mas reconheceu aquela entonação. Ele sempre falava assim quando quem ligava era sua mãe, Raina, a sogra. Essa mulher conseguia, em apenas 5 minutos de conversa, incutir em Liocha uma culpa tão profunda que ele estava pronto para fazer tudo o que ela mandasse. Ela sabia disso, e sabia usar isso muito bem. Ele, por sua vez, até parecia entender que a mãe se comportava de maneira anormal, mas sempre a perdoava. E Raíza, que não conseguia assistir a isso em silêncio, acabava caindo em desgraça tanto com o marido quanto com a sogra. Bastava que chamasse a atenção do marido para o fato de que ele havia cedido mais uma vez às exigências daquela mulher conflituosa. "Você exagera", dizia o marido, e seu rosto adquiria um tom avermelhado. Não se sabia se de indignação ou de vergonha. "É a minha mãe. Ela nunca me manipula. Ela pede e o meu dever é ajudar." A sogra interpretava à sua maneira as tentativas da nora de abrir os olhos do marido. "Você sente ciúmes. Sabe que eu sou a prioridade. É por isso que fica furiosa. Inventa coisas que nunca aconteceram para colocar meu menino contra mim, mas não vai conseguir. De nós duas, a temporária é você." O mais doloroso era que ela dizia tudo isso na presença de Liocha. E ele, marido e pai, não dizia absolutamente nada à mãe. Olhava para o teto, para a janela, para o monitor do computador, fazia qualquer coisa para fingir indiferença. E depois, quando Raíza lhe cobrava aquele silêncio, ele arregalava os olhos. "Querida, você está confundindo as coisas. Eu estava ali e não ouvi nada disso. Tudo bem, talvez eu tenha me distraído por um minuto, mas não a ponto de deixar passar algo como o que você está dizendo." Às vezes, ela não queria provar nada. Queria simplesmente desistir, juntar os filhos nos braços e ir embora para bem longe daquele hospício. Mas amava o marido, não queria privar os filhos do pai e, além disso, sua paciência ainda se sustentava por um fio, mas se sustentava. Pelo menos era o que ela pensava até aquela manhã, quando acordou com a voz do marido. Ele a encontrou na cozinha e, ao ver a esposa ainda sonolenta, começou a gesticular para que ela saísse dali. "Não atrapalha", sibilou, empurrando-a pelas costas. Raíza resistiu, mas Pavel era muito mais forte. "Vai tomar um banho enquanto isso. Eu preparo um café para você", murmurou ele, antes de fechar a porta atrás dela. E então Raíza ouviu, vindo do telefone dele, o grito indignado da sogra. "Você ainda faz café para ela? Ela faz alguma coisa dentro dessa casa?" O banho, de fato, não foi inútil. Ajudou-a a despertar e a colocar a cabeça no lugar. E assim que começou a pensar no que teria levado a mãe do marido a ligar tão cedo, um frio percorreu-lhe o corpo com a suspeita que se formava. Mal esse pensamento surgiu, alguém arranhou a porta e, com a mesma vozinha lamentosa, chamou por ela. "Raícha, vai demorar muito. Já estou saindo." Resmungou a mulher e empurrou a porta, atrás da qual estava Pachá. Apesar do tom suave da voz dele, o olhar não prometia nada de bom, nem o café prometido, nem ordem sobre a mesa, que na noite anterior estava em perfeito estado. E principalmente não prometia a notícia que fez nascer nela a vontade de rosnar e morder. A mamãe ligou. "Isso eu já entendi. Deixa eu adivinhar, de novo ela precisa de alguma coisa da gente. Dessa vez não. Precisa de mim. Mas tenho medo de que você entenda errado." A mulher suspirou e olhou para o relógio. Em 10 minutos teria de acordar as crianças. E queria recebê-las naquela manhã com um sorriso. "Pachá, enquanto você ainda não decidiu se vai falar ou não, eu vou me arrumar para o trabalho.
Você pode preparar o café da manhã para os meninos. Ela já se virava para sair quando ele segurou seu braço. Não, eu preciso dizer. E você precisa entender. Ele respirou fundo. Enfim, no meu aniversário a mamãe vai vir. Que venha. O que isso muda para mim? Nada. Só que você vai cozinhar, arrumar as crianças e ir para a casa de uma amiga. Você mesma reclamava que fazia tempo que não se viam. Raíza olhou para o marido, surpresa, e soltou um muxoxo. Ah, claro! Muito conveniente. E posso saber por que de repente estamos sendo expulsos da nossa própria casa? Ninguém está expulsando vocês, respondeu ele. É uma medida forçada. Com você eu comemoro depois, mas a mamãe vem exatamente no dia. Você sabe muito bem como ela não suporta vocês. E eu não posso deixar de convidá-la. A mulher franziu a testa. Pachá, tudo bem que ela não goste de mim o quanto quiser. Mas as crianças são os netos dela. Crianças não têm lugar em festa de adultos. E no geral, você fala demais. Eu disse, você ouviu. É o meu aniversário, então faça o favor de fazer o que eu mandei. Lançando a Pavel um olhar frio, Raíza assentiu em silêncio. Não se conformou, mas também não discutiu, decidindo pensar nisso depois. Na verdade, depois que o marido lhe lembrou mais 5 vezes em 2 dias que ela deveria sair de casa, nem foi preciso pensar. A decisão veio sozinha. Na véspera da festa, como Pachá queria, ela levantou bem cedo e começou os preparativos. Cozinhou, limpou o apartamento, arrumou as coisas dela e das crianças para a viagem. À noite, quando a geladeira estava cheia de saladas, colou adesivos em tudo para o marido saber o que era o que e para onde ir. Depois foi embora, acenando com a mão em despedida e sem deixar nenhum presente para ele. À noite eles realmente passaram na casa de uma amiga. Só que Raíza não dormiu. Usou aquele tempo de forma produtiva. É verdade que gastou um pouco mais de dinheiro do que havia planejado. Mas a surpresa prometia ser perfeita. E então chegou o dia X. Raíza sabia por Pachá que os convidados chegariam por volta das 5 da tarde. Mas deu a eles 1 hora de vantagem para aparecer quando todos já estivessem reunidos à mesa. Vestiu-se como se fosse pisar num tapete vermelho, e na mão levava apenas uma pastinha fina. Tocou a campainha por um bom tempo. Em meio ao burburinho de vozes, risadas e música, sua chegada não foi percebida de imediato. Mas quando a porta finalmente se abriu, Pavel tentou fechá-la na mesma hora. Eu pedi para você não estragar a festa da mamãe, sibilou ele. Mas a esposa foi mais rápida. Enfiou o pé na porta, impedindo que ele a fechasse, e escorregou para dentro do apartamento como uma serpente. O que você está fazendo, Raíza? Eu te imploro, vá embora. Para que esse teatro? Quer provocar a mamãe? Ela se virou com um sorriso radiante. O que é isso? Meu querido? Eu não dou a mínima para ela. Eu vim te dar os parabéns. Desde quando uma esposa não pode parabenizar o marido no dia do aniversário? Amanhã eu já não vou estar no clima, então aguenta só um pouquinho. Jogando o casaco de lado, ela entrou na sala onde os convidados estavam sentados à mesa. O rosto da sogra azedou imediatamente. Meu filho, você prometeu que essa pessoa não estaria aqui. Por que ela veio? Expulsa ela. Exigiu em voz estridente, mas Raíza nem sequer arqueou a sobrancelha. Voltou-se para o marido e fez um gesto para que ele se aproximasse. Chega aqui. Quero ver o seu rosto enquanto você olha o meu presente. Ele deu um passo na direção da esposa, com a expressão de um grande mártir, e parou. Então vamos dar logo o presente, já que você não se aguenta. Aqui, leia com atenção. Raíza estendeu a pasta e, ao mesmo tempo, alcançou uma travessa de salada Olivier sobre a mesa. Enquanto ele lia os documentos, ela comia com evidente prazer. Por fim, o homem ergueu os olhos do papel e olhou para a esposa. Eu não entendo o que é isso. Na primeira página está o documento de propriedade, para você não esquecer em que casa mora.
E na segunda, se você leu com atenção, deve ter visto a notificação por escrito exigindo a desocupação do imóvel no menor prazo possível. A sogra saltou da cadeira naquele instante. Estendeu a mão para a pasta, mas Raíza a tomou das mãos do marido e ergueu-a acima da cabeça. A senhora vai enfiar as mãos aonde? Eu te convidei por acaso, me dá isso. Que absurdo você está dizendo? Despejo? Esse apartamento é do meu filho. Raíza caiu na risada. Este apartamento é meu. O do seu filho é apenas um quarto, e só porque a lei exige. Talvez ele não tenha lhe contado, mas ele foi comprado com capital maternidade e com o dinheiro que meus pais nos deram. E isso está tudo documentado. Ah, e sim, se o Pachá chegou até a última página, lá tem o pedido de divórcio, a partilha e a pensão. Pavel empalideceu. Raíza, o que você está dizendo? Que divórcio? Por quê? Você achou mesmo que eu iria aguentar para sempre as suas concessões à sua mãe? O ódio dela por mim e pelos netos? Ah, não, meu querido, o limite da minha paciência se esgotou até a última gota. Agora mesmo você junta suas tralhas, pega seus convidados e a sua mamãezinha, e desaparece daqui. A sogra cruzou os braços sobre o peito e sorriu com desdém. Você está se esquecendo, querida. Pavel tem um quarto e tem direito de estar aqui. A nora sorriu de volta, formalmente sim. Mas se eu chamar a polícia agora e contar como ele me expulsou com as crianças no meio da noite por sua causa, contar como a senhora me atormentou durante anos, e isso for confirmado por testemunhas. Que testemunhas? Ironizou a sogra. Ora, estas aqui mesmo, Raíza apontou para os convidados. E as crianças, e minha amiga e meus pais. Todo mundo sabe o que vocês aprontavam. Todo mundo sabe que o Pachá é um molenga, incapaz de dizer não para você. Então me diga, quem você acha que vai sair daqui hoje? Eu? Ou todos vocês? Os convidados começaram lentamente a se dirigir para a saída. Raíza pousou a travessa de salada de lado e foi para o quarto juntar as coisas do marido. Raíza, você está cometendo um erro. Eu não vou te perdoar por isso, e eu não vou te perdoar por anos de silêncio. Eu vou encher esse apartamento de mendigos. Tente. A assistência social vai adorar seu desejo de arruinar a vida de mim e das crianças. Ela falou com calma, firme. Aceita, Pachá. Você não vai conseguir vender, nem trazer ninguém para cá. A única coisa que te resta é torcer para que eu seja justa e te pague a sua parte pelo valor de mercado. Talvez dê para comprar um quarto numa pensão, por causa de uma festa. Você enlouqueceu? Vai destruir a família por uma bobagem dessas, família? Ela riu sem humor, então você se lembrou que somos uma família. Você nos expulsou por causa da sua mamãezinha e agora vem me falar de família? É tarde demais, Pachá. E não foi uma bobagem. Foi a gota final. Ele acabou tendo que ir embora, e de mãos vazias. Por mais que a sogra tentasse agarrar as travessas de comida, Raíza não permitiu que levassem nada do que ela havia preparado o dia inteiro. Quando o apartamento finalmente ficou vazio, ela chamou a amiga com as crianças que estavam com ela, os pais e juntos, à mesa festiva, celebraram uma nova era da vida deles, o divórcio e a libertação da influência da sogra conflituosa. A sogra, claro, tentou conseguir alguma coisa pela justiça. Chegou até a aparecer na audiência de divórcio de braço dado com o filho, apenas para arrancar um sorriso irônico do juiz. Como Raíza havia dito, Pavel ficou apenas com um quarto do apartamento. E não podia fazer absolutamente nada com ele. Teve de aceitar os termos da ex-esposa e, sob os resmungos constantes da mãe, assinar o acordo. Cala a boca. Explodiu ele, finalmente perdendo a paciência com a mãe. Já ajudou o suficiente. Agora fica quieta. Raíza soltou um muxoxo. Se você tivesse falado assim com ela pelo menos uma vez antes, nada disso teria acontecido. Compartilhem suas emoções nos comentários. É assim que nasce a compreensão.
Curtam e inscrevam-se, isso ajuda o canal a continuar vivo. Até logo e bom humor a todos!